A paz de Deus e do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos começando a leitura da palavra. Como sempre, nós lemos um capítulo da Bíblia até 2. Então, eu convido vocês para ler um capítulo da Bíblia conosco. Se dá tempo, nós vamos ler 2, mas vamos ler um agora. Para-me Êxodo, capítulo 18, e vamos ler esse capítulo. O sogro de Moisés traz-lhe sua mulher e seus filhos. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. Glória a Deus. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Sípora, a mulher de Moisés, depois que ele lá enviará. Glória a Deus, santo é o nome de Deus, né? Com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha. Santo é o nome do Senhor. E outro se achava Eleazar, porque disse: o Deus de meu pai foi minha ajuda, me livrou da espada de Faraó. Glória a Deus. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, e Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado. Disse a Moisés: eu, teu sogro, Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se, beijou e perguntaram um ao outro como estava, e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrará. Glória a Deus. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. Glória a Deus. E Jetro disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Glória a Deus. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram os sobrepujou. Glória a Deus, meus irmãos. Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocausto, a sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciões de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor, meus irmãos. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que tu fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare aos estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém,
lhe disse: não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás assim tu, como este povo que está contigo. Porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Glória a Deus. Ouve agora a minha voz, eu te acolherei, e Deus será contigo, se tu pelo povo diante de Deus, e levar tuas coisas a Deus. E declarares os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. E põe-nos sobre eles por maiores de 1000, maiores de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Glória a Deus. Para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizesses a Deus, tu tomar, poderás então substituir assim também todo este povo, em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Glória a Deus. E escolheu Moisés homens capazes de todo o Israel, e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000, e maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio arduo trouxeram a Moisés, e todo negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Glória a Deus. Meus irmãos, vou ler mais um capítulo. Nós podemos entender que nesse capítulo, o sogro de Moisés foi até ele com a sua mulher e seus filhos. E lá no caminho, muitos povos, muitas pessoas agradeceram por ter escapado de Faraó. Glória a Deus. Então vamos ler o capítulo 19. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto de Israel, pois ali acampou-se de fronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim faltarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Glória a Deus. Vós tende visto o que fiz aos egípcios, como vós levei sobre asas de águias, e vós trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal, e um povo santo. Estas são as palavras que faltarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciões do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz, e disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti, glória a Deus, numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam internamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do teu povo ao Senhor. E disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santificai-os, e amanhã e levem os seus vestidos,
Estejam prontos para o terceiro dia, porquanto o terceiro dia do Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte de Sinai. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos que não subais ao monte, nem toques o seu interno, porque todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou acetateado. Que seja animal, quer seja homem, que viverá suado e subindo longamente. Seja homem, não viverá, voando e buzima longamente. Então subiram ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e levaram os seus vestidos. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia do amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo para o arraial ao encontro de Deus, e puseram-se no pé do monte. E todo o monte de Sinai fugimava, porque o Senhor descerá sobre ele em fogo, e o seu fumo subiu como fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido de buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava a Deus, ele respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte de Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu, e disse o Senhor a Moisés: desce, propesta ao povo que não trespasse o termo, para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerão. E também os sacerdotes que se chamam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte de Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: marca termos ao monte e santificai-o. E disse ela ao Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, o povo não trespassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isto. Glória a Deus. Meus irmãos, eu li meio rápido esse capítulo para poder explicar. Aqui diz que Moisés subiu ao monte de Sinai, e ali Deus, falou com Moisés. Muito lindo. É isso daqui. Aí agora vamos ler 2 versículos do capítulo 20. Os 10 mandamentos. É muito importante os 10 mandamentos. Então isso daqui nós vamos ler amanhã com muita atenção, tá bom, meus irmãos? Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Mais uma coisa. Moisés pegou e falou para o povo ficar ali, que ele ia no monte, porque aquele que fosse no monte, certamente alguma coisa, digamos, ia acontecer ali, porque não dava de ir os outros, só ele mesmo. Então ele foi no monte e o povo ficou ali embaixo, como se aqui estava o povo, aqui tinha uma montanha. Eu entendi mais ou menos assim. E sim, aqui Deus vai falar com ele sobre os 10 mandamentos. Ele vai voltar e vai explicar os 10 mandamentos para todo o povo. Então nós temos que prestar muita atenção nos 10 mandamentos, porque, meus irmãos, os 10 mandamentos é muito importante. E tem um irmão, é uma irmã, eu não lembro, ela fala para nós lembrar dos 10 mandamentos. Então, meus irmãos, ela pode também ser tocada pelo Senhor. O Senhor está tocando nela para ela falar, porque todo mundo precisa saber os 10 mandamentos, todo mundo precisa entender. Então, meus irmãos, amanhã leremos os 10 mandamentos, muito bom. Eu garanto que essa palavra dos 10 mandamentos será bom mesmo. E eu quero explicar que por que tem as línguas inglês e espanhol. Aqui, lá em Gênesis, explica que Deus confundiu a língua para as pessoas não terminarem de construir uma torre grande, a Torre de Babel. Então, meus irmãos, por causa que aquela torre, eles queriam não louvar a Deus, eles só queriam chegar até o céu para ver Deus e colocar estátuas ali de Deus, mas que não prestava, digamos. Mas, meus irmãos, por isso que Deus confundiu a língua, por isso que tem inglês e espanhol, provavelmente é por isso.
Então, meus irmãos, que Deus te abençoe no seu caminho, que Deus sempre esteja contigo. É essa a leitura da palavra de hoje. Amém.